Olá! A partir de hoje, o Instituto Legislativo Brasileiro vai estar mostrando para você uma série de entrevistas com o Dr. Lucas Rocha Furtado. Ele é Procurador-Geral do Ministério Público do Tribunal de Contas da União e vai nos falar sobre as licitações e os contratos administrativos. Doutor Lucas, por que os administradores públicos, a administração pública em geral, tem sempre que estabelecer contratos especiais quando é hora de adquirir produtos, adquirir serviços? Débora, a questão é a seguinte: o particular, ele quando celebra contratos, quando pratica qualquer ato, ele trabalha com o dinheiro dele, com recursos próprios, não é isso? Por serem recursos próprios, ele faz o que ele quiser. Não precisa dar satisfação, em princípio, a ninguém em relação a como ele contrata, quanto ele contrata. Ele pode, por exemplo, contratar a construção de uma casa. Durante a construção, mudar o projeto, mudar quantas vezes quiser. Pode até sair mais caro, mas é um problema dele particular. Diferentemente da administração pública. A administração pública, quando contrata, tem de seguir todo um formalismo. Isso porque o administrador público trabalha com recursos públicos. Então ele tem de prestar contas. Ele tem de observar uma série de princípios de legalidade, de moralidade, de publicidade, não é isso? Por conta dessa postura diferenciada que decorre do fato de que o administrador trabalha com recursos públicos, é que os contratos administrativos têm todo um procedimento diferenciado. Da administração pública se espera que o administrador siga uma série de princípios de legalidade, de moralidade, de publicidade, de impessoalidade, de eficiência, não é isso? Tem sido dado uma importância muito grande ao princípio da eficiência. Queria que o administrador público obtenha bons resultados. E para isso ele vai precisar formalizar todos esses processos. Isso porque o administrador público não trabalha com recursos privados, particulares, disponíveis. O administrador trabalha com recursos públicos. Daí ele tem, por exemplo, de prestar contas. Ele precisa comprovar que aplicou corretamente, que observou todo um rigor legal. E dentro desse rigor que a lei impõe, a própria Constituição Federal impõe ao administrador público o dever de, como regra, antes de celebrar qualquer contrato, realizar um processo de licitação. Em que consiste uma licitação? É um processo administrativo. Vale dizer, vamos ter vários atos encadeados que objetivam a celebração de um contrato. Então, esse processo licitatório tem dois objetivos básicos. Objetivos fixados na própria Lei de Licitações, que é a Lei 8666 de 1993. Quando o senhor se refere ao administrador público, de que administração pública se está falando? É a administração em todos os seus níveis, municipal, estadual, federal? A própria Lei de Licitações, essa nossa Lei 8666 de 93, ela define quem está sujeita às regras, não é isso? Aos princípios dela própria. É toda a administração pública, direta e indireta. A administração pública direta inclui a União, é isso, os estados, o Distrito Federal e municípios. A administração pública indireta inclui as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias em todas as esferas de governo. Vale dizer, quem quer que esteja na administração pública direta, federal, estadual, municipal. Quem quer que esteja em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, federais, estaduais ou municipais, é obrigado a seguir a lei de licitações. É obrigado a seguir a lei de licitações, tanto no que diz respeito à própria licitação, quanto no que diz respeito à formalização dos contratos e execução do contrato. Em uma situação particular, as entidades do chamado Sistema S, SESI, SENAI, SESC, eles administram dinheiro público, recebem contribuições parafiscais que têm natureza de dinheiro público. Mas como não integram a administração pública, eles não precisam seguir a Lei 8666. Eles definiram procedimentos básicos por meio de regras aprovadas pelas próprias entidades, definiram seus procedimentos de licitação, são obrigados a seguir esses procedimentos aprovados por eles próprios, mas não seguem a Lei 8666. Base legal das licitações. Existe uma norma geral, mas também existem outras bases legais que dão esse suporte para a contratação da licitação. O primeiro suporte é a própria Constituição Federal. A Constituição Federal, ela define que, ressalvadas as hipóteses previstas em lei,
Não é isso? As obras, compras, serviços e alienações deverão ser precedidos de um procedimento licitatório. Então, o ponto de partida é a Constituição Federal, que também conferiu à União, vale dizer, ao Congresso Nacional e ao Presidente da República, a competência para aprovar uma lei que estabeleça normas gerais sobre licitações. Essa lei é a Lei 8666, que define padrões de licitação, de contrato. Então, o ponto de partida, para quem for administrador público federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, é a Lei de Licitações, Lei 8666. Apesar dela ser uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, todos da administração pública federal, estadual, municipal, são obrigados a seguir. Então, a lei básica é a Lei de Licitações, Lei 8666. Temos mais recentemente, aprovada agora em 2002, a Lei do Pregão, não é isso? Uma nova modalidade de licitação. A Lei 8666 indica algumas modalidades, ou seja, alguns procedimentos que devem anteceder a celebração do contrato. Essa outra lei, Lei 10.520, de 2002, criou nova modalidade. A Lei Básica das Licitações, essa norma geral, ela é de 93. Quer dizer, tem aí 10 anos, uma década dessa legislação. Ao mesmo tempo que ela não é muito antiga, também não se pode dizer que ela é muito recente. E mesmo que uma lei, ao ser elaborada, ela tenha uma visão um pouco avançada, ela se prepare para situações futuras, situações não previstas naquele momento em que ela é feita, também acontece da rotina da execução da lei ou dessas contratações, no caso da licitação, apresentarem casos inusitados, situações que não estão elencadas na lei. Nesse caso, como é que ficam essas lacunas, essas brechas onde a legislação não supre a necessidade da realidade? Bem, boa pergunta que normalmente ocorre para o administrador que tem de fazer licitação. Por mais detalhista que uma lei pretenda ser, nunca uma lei vai conseguir prever todas as situações concretas que vão se apresentar para um administrador público. Para esse tipo de situação, o melhor conselho que se pode dar a um administrador é o seguinte: adote uma solução e justifique essa solução com base em princípios da administração pública. Os princípios da administração pública são da moralidade, da publicidade, da eficiência, da impessoalidade e da legalidade. Esses princípios estão previstos na própria Constituição Federal. E a Lei de Licitações acrescenta uma série de outros princípios. Então, quando lei não apresenta solução própria, específica, ideal, eu digo, o administrador público vai ter de resolver o seu problema, ele tem de apresentar uma solução. O que eu digo é o seguinte: fundamente a sua solução com base em princípio de moralidade, de eficiência. Então, eu tenho várias soluções possíveis. Qual eu vou adotar? Aquela que melhor realiza os princípios da administração pública, inclusive o princípio da eficiência. Eu sempre costumo, assim, orientar os administradores públicos no sentido de que adotem soluções motivadas, justifiquem os seus atos. Se for para pecar, pequem por excesso em termos de justificação, porque o ato é praticado hoje. O julgamento desse ato talvez ocorra daqui a 2, 3, 4 anos. Se o administrador público não justificou hoje o porquê de uma solução, não é isso? E justificou se a lei apresenta a solução, com base na lei. Se a lei não apresenta a solução, ele vai ter de construir uma solução e, na medida do possível, justificar essa solução com base em princípios de, repito, moralidade, eficiência, publicidade, impessoalidade, competitividade. Justifique o porquê daquela sua solução. Defina num processo licitatório qual a sua necessidade. O que eu preciso? O que atende à minha necessidade? Eu preciso construir uma obra com tal perfil. Eu preciso contratar um bem, comprar, adquirir um bem com tais especificações. Diga o porquê dessa especificação. Por que aquilo é tão importante para a administração pública? Não adianta a administração pública querer realizar uma ampla competição se isso não atende à necessidade da administração pública. Doutor Lucas, obrigada pela entrevista, obrigada por participar conosco de mais essa produção do Instituto Legislativo Brasileiro. Nós vamos nos ver ainda por 10 encontros, falando sempre sobre licitações. Obrigada. Eu que agradeço ao ILB a oportunidade de poder transmitir um pouco de orientação aos administradores públicos e aos particulares que contratam com a administração pública.